Gênesis capítulo 7, então, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai falar com Noé. E ele diz a Noé o seguinte: entre na arca você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro e cada animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Então nós vamos perceber, queridos, que em Gênesis capítulo 7, Deus fala com Noé. Muitas pessoas falam: o que eu tenho que fazer para que Deus fale comigo? É muito simples, você tem que primeiro entregar a vida para Jesus. Deus não fala com quem não pertence a Ele. Deus não fala com quem não ama Ele. Deus não fala com quem não tem a sua presença dentro de si mesmo. Então, por que Deus falou com Noé e não falou com aquela geração corrompida? Porque aquela geração corrompida estava fora da vontade de Deus. E por mais que Deus usasse pessoas, por mais que Deus falasse para que eles fossem salvos, que essa é a voz de Deus para aqueles que não são cristãos, é a voz do evangelismo: ei, venha para o meu caminho. Ei, eu quero te salvar. Essa é a voz evangelística que é liberada sobre todas as pessoas. Mas aquela voz de comunhão, de intimidade, de parceria, de pai para filho, aquela voz de instrução, aquela voz que diz para onde devemos ir baseado na vontade de Deus, só aqueles que pertencem ao Senhor recebem. Então por isso que a Bíblia vai falar aqui: depois o Senhor Deus disse a Noé. Foi para Noé que Deus deu o projeto da arca. Foi para Noé que Deus deu o projeto de colocar sua família, salvar ali os animais para que depois pudessem ser reproduzidos. Foi para Noé que Deus falou isso. Não foi para qualquer um, queridos. Não foi para alguém que não buscava Deus. Foi para alguém que buscava o Senhor. Faça o mesmo. Busque a Deus. Entregue tua vida para Jesus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Ore todos os dias, faça jejuns, participe da igreja cristã. Aonde você vai é você e Deus, são várias denominações, mas busque ser alguém de Deus que está junto ao povo de Deus, e você vai ver que todos os dias Deus irá falar com você, você poderá falar com Deus, e você será íntimo dele, né? Aí você vai perceber que quando nós olhamos aqui e lemos que depois o Senhor Deus disse a Noé, olha só, o Senhor Deus disse a Noé. Olha que interessante, queridos. Jesus, ele é salvador, ou seja, ele nos salva do inferno, do pecado, do mundo, e nos coloca como cristãos, como seus filhos, para que depois, quando nós partir dessa, né, da terra, nós iremos para o céu. Jesus nos salvou, ele é salvador. Porém, mais do que salvador, ele deve ser o nosso Senhor, ou seja, ele manda e nós obedecemos, né? É impossível você querer que Jesus seja o teu salvador sem que ele seja teu Senhor. Ele não será teu salvador se ele não for o teu Senhor. O Senhor manda e nós obedecemos. E aqui diz que depois o Senhor Deus disse a Noé, olha só: Noé, faça uma arca que eu vou fazer chover por 40 dias, vou matar todo mundo aqui, menos você e tua família. Mas faz a arca, bote os animais para dentro e faça exatamente o projeto que eu estou te colocando. É assim que funciona alguém que é íntimo de Deus. Quem é íntimo de Deus sabe que é Deus quem manda. Deus mandou, sim, amém. Independente se eu vou gostar, se eu vou concordar, se eu vou achar fácil ou difícil, alguém íntimo de Deus sempre vai fazer o que o Senhor manda. Fazer o que você concorda é algo conveniente. Isso qualquer um faz. Agora, fazer o que Deus manda você fazer, que te traz medo, que às vezes você não consegue nem entender por que Deus está mandando você fazer aquilo, talvez você nem concorde com Deus naquilo que Ele está falando, isso sim é ser íntimo de Deus. Deus nunca pediu a tua opinião, Ele só pediu a tua obediência. O ponto 3, queridos: Deus deseja que você salve a tua família. Olha só, Deus chega para Noé e fala: Noé, eu vou destruir a terra aqui, vou destruir essa humanidade, mas eu quero que você faça uma arca, porque eu vou destruir com chuva essa humanidade. Mas eu não quero que você morra, eu vou salvar porque você me busca. Eu quero que você então salve também a tua família, pregue essa palavra para a tua família, faça eles entrar na arca, pastoreie eles, cuide deles e coloque também
animais, os casais de animais, para que depois que terminar esse dilúvio, todas as raças, todas as criaturas que eu fiz, continuem crescendo e se desenvolvendo. Agora, olha que interessante, gente. O primeiro local que nós devemos pregar o evangelho é a nossa família. A primeira nação que Deus quer te enviar se chama família, se chama lar. Nenhum sucesso fora compensa o fracasso dentro. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. É de dentro para fora que eu influencio, é de dentro para fora que eu mostro o que de fato é avivamento. Eu primeiro preciso avivar a mim, avivar a minha família, e depois eu estou autorizado, então, a avivar o planeta, né, queridos? O ponto 4, Deus irá te capacitar para ouvir a voz dele. Por que estou falando isso, queridos? Deus falou para Noé o seguinte: eu quero que você pegue um casal de todas as espécies de animais, tanto puros como impuros. Nós vamos conversar lá em Levítico, bem detalhado, o que é animal puro e impuro, mas resumindo, os animais impuros seriam ali o porco, os puros seriam ali o gado. Logo nós vamos trabalhar melhor isso em Levítico com bastante detalhes. Mas eram todos os animais, e tinha que ser um casal, macho e fêmea, que pudesse se reproduzir. Aqui você já vê que até no mundo animal fica fácil de entender. Não tem como um macho reproduzir junto a um macho, e nem uma fêmea junto a uma fêmea. Tem que ser macho e fêmea para reproduzir e continuar crescendo, assim como um homem e uma mulher. Isso é uma coisa básica. Não sei por que tantas pessoas ainda lutam para tentar mudar isso, não tem fundamento. Mas, uma vez uma pessoa me perguntou assim: Pastor Edson, como que Noé foi buscar um animal por um? Eram milhares, talvez milhões de espécies de animais. Isso é balela, isso é uma fantasia, isso não existe, isso aí é um folclore, isso aí não pode ser real. Aí eu falei para aquela pessoa o seguinte: ei, quem disse que foi Noé que escolheu os animais e foi catando um animal por um para botar na arca? Isso era impossível, óbvio que ele não fez isso. Mas como é que foi feito então? Bem simples. Deus mandou ele construir a arca e colocar os animais para dentro da arca. Em nenhum momento Deus falou para Noé ir atrás dos animais, porque quem trouxe os animais para a porta da arca foi o próprio Deus. Olha que legal, gente. Foi o próprio Deus que trouxe os animais até a porta da arca, e o trabalho de colocá-los para dentro é evidente que foi de Noé. Assim é quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá sonhos, Deus nos dá projetos. Sabe aquelas partes que tu fica pensando: poxa, mas eu não tenho capacidade de fazer isso, isso é impossível, essa parte que Deus está falando para mim, não há chance alguma de eu fazer. Exato, é porque Deus irá fazer para você. Existe uma frase que fala bem assim: o que depender de mim, Deus não vai mover um dedo para me ajudar. Mas o que depender somente dele, ele vai mover céus e terras para fazer você alcançar o teu objetivo. Depois nós vamos entender que Deus pode revelar o futuro quando ele fala conosco. Deus disse: Noé, construa a arca porque eu vou exterminar a humanidade com o dilúvio, com água. Olha só. Quando Deus fala com você, ele também te ensina algo chamado previsibilidade. Ei, faça isso porque eu vou fazer isso. Ei, se proteja aqui, economize, guarde dinheiro, faça alguma coisa, porque lá na frente eu vou causar algo diferente. Ei, comece a se relacionar com essas pessoas. Ei, mude de emprego, porque lá na frente eu vou fazer essa empresa falir. Ei, se afaste dessas pessoas, porque lá na frente elas vão te machucar. Deus é maravilhoso. Sabe aquele sentimento que tu tem? Poxa, eu deveria sair desse lugar. Eu deveria sair dessa empresa. Eu deveria parar de ser amigo dessa pessoa. Isso é Deus te orientando que no futuro, se você não cair fora, você vai se ferir. É como Jesus disse: Senhor, livra-nos do mal. Já pensou que quando você ora, livra-nos do mal, quantas vezes Deus te livrou de pessoas, de empresas, de escolas, talvez até de igrejas? É porque Deus sabia que no futuro você sofreria, né? Deus também quer que obedeçamos a voz dele nos mínimos detalhes. Deus falou para Noé: Noé, faça a arca assim, com altura assim, comprimento assim, use esse material, quero que tu faça dessa forma. Noé fez exatamente como Deus quis. Quando Deus fala para você fazer algo, quando Deus fala para você executar alguma coisa, ele te desenha um plano, ele te desenha um projeto, ele quer algo imediato, detalhado e totalmente obedecido. Obediência atrasada é desobediência para Deus.
obediência, mas antes tu tem que negociar, tu tem que manipular, tu tem que ficar de birra, mimimi com Deus, Deus não aceita. Ele fala contigo, ele te dá um projeto e ele espera que você obedeça e siga o projeto à risca, né? Depois nós vamos ver que enquanto há vida, há tempo de salvação. Enquanto Noé construía a arca, não se sabe quanto tempo ele demorou para fazer aquela arca, se foi 6 meses, se foi 1 ano, se foi mais de 1 ano, não se tem certeza. É certo que as pessoas passavam e perguntavam o que está fazendo. Estou fazendo a arca, e vai cair um dilúvio, mas não tem como cair dilúvio, não é? Nem existe água, a gente só tem a brisa de água aqui, a gente só tem a névoa de água, não tem como, nunca choveu antes. Aí Noé, cara, Deus falou comigo que vai chover, então é isso, ele mandou fazer a arca. Assim é a pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho, nós falamos para as pessoas, algumas acreditam, então tá bom, eu vou entrar nessa arca. Onde é que vai ser o dia que nós vamos sair com essa arca? Alguns vêm para Jesus, outros não vêm. É triste. Mas enquanto há vida, esse é o tempo que a pessoa pode decidir para ela entregar ou não a sua vida a Jesus. Entenderam, queridos? A arca é a presença de Deus. A arca é a igreja de Cristo na terra. Enquanto nós estiver na terra, a chance de qualquer pessoa se entregar para Jesus, entrar para a igreja, para que quando no dia do arrebatamento nós subirmos todos juntos. Agora, aquela pessoa que negar, que não querer, como foi feito na época de Noé, vai fechar a porta da arca e aí já era. A chuva vai vir, o julgamento vai vir e vai destruir a todos. Por isso a salvação no dia de hoje. Você tem que entregar a vida para Jesus hoje. Depois nós vamos ver que a porta da arca, ela ao se fechar, nada mais será feito. A porta da arca se fechando é quando Jesus tirar a igreja da terra. É quando Jesus tirar o Espírito Santo da terra. Esse dia vai chegar. Então nós como igreja, nós vamos pregar para todas as pessoas, e crendo e orando para que todas ouçam e recebam Jesus. Mas infelizmente algumas não vão receber e vão acabar por perder a chance de serem arrebatadas, subirem aos céus e serem livres do que vai acontecer nesse planeta e também depois no inferno. O último ponto, só será salvo quem estiver dentro da arca. Olha só, queridos, aí você se converte, você vem para Deus, busca a palavra, você vem para a igreja, show de bola, você está dentro da arca, glória a Deus. Só que tu não pode mais sair da arca, porque quem olha para trás, como foi a mulher de Ló, vira estátua de sal. Quem sai da arca em movimento, morre afogado. Quando você entra para o reino de Deus, quando você entra para a igreja, você tem que perseverar até o fim. E aí sim você será salvo. O próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Entrou na arca, entrou na igreja, entrou na presença de Cristo, fique, permaneça até a tua morte, para que então você possa ser considerado digno de subir aos céus. Aquele que olha para trás não é digno de Jesus, perde a salvação. Aquele que se desvia do caminho perde a salvação. Quando você entrou no caminho, você tem que entender que você não pode mais olhar nem para a direita, nem para a esquerda e nem para trás. É seguindo reto, é seguindo para frente sempre até chegar aos céus. Não importa quanta dor você vai ter, quantas dificuldades você vai ter, quanta perseguição você vai ter, você tem que ficar dentro da arca. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis 7, então, está estudado.